pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Sofia, lá do IG Sof Martins e do canal do YouTube Sof Martins. Hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma divisória para os cadernos de vocês. Vocês podem colocar no caderno de receita, caderno de matéria, da universidade, da escola, onde vocês quiserem, até mesmo numa agenda ou planner. Os materiais que eu vou usar são esses aqui. Eu vou utilizar a caneta Liquidly, que é maravilhosa, desguiza no papel. Vou usar essa caneta para os contornos. Eu vou utilizar a aquarela, os pincéis. Eu peguei esse kitzinho aqui, o número 4, 6 e 8. Uma tesoura, pode ser de qualquer tamanho. Vou usar essa cor de rosa, da coleção Love. E a minha maletinha de canetas. Maletinha não, né? Ela é bem grande, ela tem todas as cores possíveis. E eu vou usá-la junto com a minha paletinha de aquarela, porque todas as canetas que estão aqui são à base de água e por isso elas são aquareláveis. Então dá pra fazer aquarelas com ela também. Vocês vão ver como que eu vou fazer isso, então vamos para o vídeo. Então, pessoal, mostrei novamente um pouquinho os materiais, eu tirei tudo das embalagens, então eu tô com a caneta Liquidly, eu tô com os 3 pincéis, o 04, 06 e 08, a tesoura, a aquarela, eu já abri tudo, já testei os pincéis, eu já tinha molhado a pontinha de todos eles na água, porque quando eles são novinhos é importante você colocar eles na água durante um tempinho para sair aquela cerinha que fica no pincel quando ele é bem novinho. E eu tava com a minha maletinha de canetas o tempo todo. Eu destaquei a página do caderno que eu queria. Caso não seja um caderno de páginas reposicionáveis, você pode fazer com a folha sem destacar. E eu já comecei a fazer os meus desenhos. Eu preferi começar fazendo os contornos das flores. Lembrando que você não precisa fazer flores, você pode fazer qualquer desenho. Eu sempre desenho flores, eu gosto muito. Então eu fui fazendo ao longo da página. O intuito é de que fosse uma divisória e eu queria que ela cobrisse parte do que estava por baixo, mas não tudo. Por isso, depois que a gente terminar de fazer os desenhos, a gente vai recortar com a tesoura. Fui fazendo alguns desenhos, não muito pequenos, mas também não muito grandes. Eu queria que ficasse nesse estilo. E fui fazendo os desenhos do jeito que eu sei. Você pode buscar inspirações na internet. Essas são as flores que eu sempre faço, eu sempre mostro como fazer esse tipo de desenho nos stories. Então, você pode se inspirar nisso também. E você pode fazer simplesmente qualquer ilustração que você quiser, lembrando que o caderno é seu. Se você quiser fazer algo relacionado à matéria do caderno, se é um caderno de geografia, você pode fazer algum desenho relacionado a isso, um caderno de história. Eu fiz flores porque elas servem para tudo, eu acho que combina com tudo, então fui fazendo elas ao longo de toda a página, deixando um espaço, eu não fiz muito perto da borda da página, porque a gente vai recortar, justamente porque a gente quer que tenha essa diferença, né? Eu apenas fui fazendo os desenhos, tentando não fazer tudo muito igual, nem tudo muito simétrico. E o que eu acho mais legal desse processo todo de desenhar com aquarela e poder pintar com ela é que você não precisa se preocupar tanto com os materiais. Todas as canetinhas da Moguin Hidrocores, que são à base de água, você consegue utilizá-las para aquarela. Eles têm também o kit de aquarela, mas vocês vão perceber ao longo do vídeo que eu misturei tanto as canetinhas quanto a tinta. Eu acho esse processo muito legal porque a gente consegue criar novos tons. Eu umedeci a pontinha do pincel e eu comecei a utilizar essa aquarela. A aquarela é realmente perfeita, eu gostei muito, os tons são muito pigmentados. E, como sempre na aquarela, a gente pega muito mais água do que pigmento. É dessa forma que a gente faz. Como a tampinha ela é desse plástico acrílico, não sei bem, a tinta ela não adere e fica desse jeitinho aí que vocês estão vendo. Então eu misturo vários tons, sem ter medo de alterar nenhum deles. Eu fui passando verde no amarelo, depois eu passei no branco também. Isso, à medida que você for desenhando com aquarela, isso vai sair, não vai interferir nos tons. Só vai mudar quando a gente estiver passando mesmo a tinta no plástico. Em seguida eu molho o pincel com mais um pouquinho de água e eu vou passando ele nas minhas plantinhas. Lembrando que uma das melhores coisas da aquarela, ao menos na minha opinião, é que você não precisa se limitar a fazer tudo dentro das linhas. Inclusive, a minha técnica favorita de aquarela é essa em que a gente desenha muito para fora da linha. Então vocês vão ver que
em alguns momentos, eu não vou utilizar a aquarela para colorir dentro das limitações que eu fiz com a caneta. Eu fiz em volta, eu fiz propositalmente do lado de fora, eu pulei alguns espaços, eu não fiz dentro de alguns espaços, porque é essa beleza da aquarela, essa coisa imperfeitamente perfeita. Então eu peguei outro tom de canetinha, eu queria outro tom de verde, vocês vão ver que eu queria um verde um pouco mais fechado. Então eu peguei aquele tom e eu fui misturando com o marrom, porque o marrom ele deixa todos os tons um pouco mais neutros, um pouco mais pastéis. Essa é uma dica que eu aprendi e assim, levo pra vida. Vocês vão ver que ficou um verde bem mais fechado, um verde bem mais pastel. E eu gosto muito desse tom. Eu misturei vários tons de verde porque eu acho que é assim que fica bonitinho. Lembrando que se você não quiser que borre a tinta com a caneta, se você não gosta desse tipo de efeito, você tem que esperar bastante para a sua caneta secar, para não correr risco de borrar. Eu gosto muito quando isso acontece, eu acho que fica um efeito muito legal. É claro que tudo nas suas medidas, né? Não adianta borrar e o traço ficar irreconhecível. Então eu espero um tempo, mas não um tempo demais, e vou passando meu pincel da forma como eu acho que vai ficar mais legal, passando por fora das linhas, por dentro. Isso de forma aleatória, eu não tenho uma regra, tipo, sempre vou passar pelo lado direito ou sempre vou passar do lado de dentro, que é igual a gente faz no lettering quando a gente vai fazer sombra, por exemplo. E lembrando, sempre adicionando muito mais água do que pigmento. A gente também precisa ter bastante moderação, porque quando você coloca muita água, principalmente se não for um papel de gramatura alta, há um risco de que seu papel pode rasgar, ele pode enrugar, e aí não vai ficar aquele efeito tão bonito. Então lembrando que é sempre mais água do que pigmento, porém não é para encharcar o pincel. É sempre bom ter uma toalhinha ou um pedaço de papel perto, que não seja o papel no qual você está desenhando, para você tirar o excesso da água do pincel. Sempre que você encosta o pincel numa toalhinha ou num papel avulso, assim, sem ser o papel que você está desenhando, é importante que a tinta ela não se espalhe demais. Então, se você tiver com um papelzinho perto, se você estiver fazendo junto comigo essa aquarela agora, vejam como fica esse efeito. Encosta o pincel na sua toalhinha. Se a tinta espalhou demais é porque tem muita água e aí não está na quantidade ideal. Isso com certeza vai enrugar o seu papel. Muita água na aquarela pode enrugar até papel que tem uma gramatura muito alta. Então, como eu disse, eu gosto desse efeito mais borradinho, então eu não esperei muito tempo para secarem os meus traços, até porque, de novo, eu ia fazer o contorno no final. Eu faço um primeiro contorno, porque eu não faço rascunho, e depois eu faço outro, para ficar um traço um pouco mais rabiscadinho. Eu gosto desse efeito, quem vê meus stories e vê meus tutoriais de aquarela sabe. E eu nunca fui de fazer rascunho, se vocês quiserem, vocês podem, isso fica a critério de cada um. Eu não tenho costume de fazer rascunho em nenhum dos meus desenhos. Eu tenho uma ideia muito clara na minha mente, e aí eu já começo a fazer aquilo que eu tô pensando. Se você tivesse feito de lápis primeiro, de repente não precisaria fazer 2 traços como eu fiz. E se tivesse feito com a caneta de uma vez igual eu fiz inicialmente, você não precisaria fazer o segundo traço. Mas eu acho que dá um efeito muito legal e por isso eu optei por fazer. Até mesmo porque às vezes eu faço algumas linhas não tão escuras quanto eu gostaria, igual no miolo das flores ou então em volta mesmo, no meio das folhas também. Então eu gosto de repassar a caneta. E agora eu vou recortando, seguindo mais ou menos o traçado que eu fiz. Então, toda vez que tinha alguma folha ou alguma pétala, eu fazia essa ondulação, porque é realmente esse efeito que a gente quer. Fica muito legal e, como vocês podem ver, já reduziu bastante em relação ao tamanho do papel que a gente tinha, e por isso que fica legal. Agora fica a critério de cada um, se vocês querem escrever ou não. Eu escrevi Floresça. Mas caso eu não tivesse escrito, não faria diferença, porque a sua divisória pode ficar do jeito que você quiser, até mesmo apenas com desenho. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do tutorial de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal da Moguin, segui-los lá no Instagram e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Um beijo da Sophie e até o próximo tutorial!